Márcio, nós vamos fazer um bloco aqui, que é quase uma reprise, né, de um bloco que nós fizemos há um tempo atrás, mas o porquê disso, né? Houve um áudio, né, que eu acho que a maravilha da internet é justamente isso, né, a gente poder acessar as coisas, encontrar aquilo que a gente precisa com certa facilidade, né, usando a internet. Contudo, né, assim como um bisturi salva vidas, em mãos erradas dá problema, né? Então alguém pegou Sim. um áudio seu aí, disparou em alguns grupos, né? Isso criou uma certa instabilidade aí no pessoal com relação à aposentadoria. Por isso nós vamos fazer um bloco novamente aqui, né? Para dar uma relembrada, vamos chamar assim, né, meu? Justamente, Vilar, é um áudio de dezembro de 2021. Então, logo foi aprovada a emenda 41 do município de São Paulo, que é a reforma previdenciária. Eu gravei um áudio fazendo um resumo da lei, da emenda 41, né, que Sim. trazia novas regras de aposentadoria. E na ocasião do áudio, a lei ainda não estava regulamentada, o decreto 61.150, ele saiu lá em março de 2022, então ele trouxe algumas pequenas alterações. Aquele áudio eu gravei falando sobre a lei, né, Sim. as novas regras de aposentadoria ficaram duras, falei sobre a regra de pensão que ficou duríssima e tal. E assim, como um áudio circulou novamente e o pessoal voltou a fazer perguntas, acho que nada mais atual do que a gente falar novamente, né, Aproveitar esse espaço aqui para isso. das regras de aposentadoria, relembrar as regras de aposentadoria e fazer de uma forma que o próprio colega que assista, ele consiga fazer o próprio cálculo de aposentadoria, Sim. né. Então, primeiro a gente tem que saber, existe uma regra geral de aposentadoria que serve para qualquer servidor municipal do município de São Paulo. Sim. Para quem ingressou antes, para quem ingressou depois, para quem vai ingressar ainda no município de São Paulo, que é a regra que a gente chama de regra geral. Essa regra de aposentadoria, ô Vilar, ela prevê que o servidor, para se aposentar, o homem tenha que ter 65 anos de idade, a mulher tenha que ter 62 anos de idade. Sim. Ambos os casos têm que ter 25 anos de contribuição, ambos os casos têm que ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Sim. Essa é a regra geral. Para alguns colegas que são mais antigos, ela ainda se encaixa por causa dos 10 anos de efetivo exercício. Tem colega que ingressou, Vilar, lá em 2004, 2006, 2008, e ele já tem a contribuição, porque ele já trouxe de fora, mas ele não atinge ainda os 20 anos de efetivo exercício. Exato. E já passou de 60. E aí, o que compensa mais para ele? Esperar os 20 anos de efetivo exercício chegar nos 70, 68, 69, ou pegar essa regra aqui e se aposentar com 65? Ele tem que fazer o cálculo, Exatamente. né? Aí ele faz o cálculo para Caso ver a se caso, né? exatamente, para ver se essa regra aqui ela é mais benéfica. Mas a regra geral é isso: homem, 65 anos, mulher, 62 anos. Ambos os casos têm que ter 25 de contribuição. Lembra que antigamente era 30 Sim. ou 35, diminuiu para 25 para ambos os casos. Sim. 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Tá? Uma outra regra que ela é geral também é para aposentadoria para pessoa com deficiência. Essa regra para pessoa com deficiência, ela, depois que saiu a lei, saiu a regulamentação do decreto 61.150, ele deixou mais amplo, porque a lei estava meio que dúbia a coisa lá. A gente não sabia se a contribuição era contribuição com deficiência ou se era contribuição geral e incluído nesse tempo a deficiência, né? Sim. E aí o decreto deixou delimitado dizendo que é a contribuição geral. Se você tiver, por exemplo, 24 anos de contribuição e um com deficiência, você pode se encaixar na regra, desde que você tenha lá Sim. os 25 anos, né? Essa regra de aposentadoria com deficiência, ela vai precisar de 25 anos no caso do homem, 25 anos de contribuição, se a deficiência for grave, 29 anos de contribuição se a deficiência for moderada, ou 33 anos de contribuição se a deficiência for leve, né? E no caso da mulher, 20 anos de contribuição se a deficiência for grave, 24 anos de contribuição se a deficiência for moderada e 28 anos de contribuição se a deficiência for leve. Qual que é o problema dessa regra? Inclusive eu conversei bastante com um colega lá da CETEL essa semana, porque nas regulamentações, do decreto 61.150, na portaria do IPREM número 3, ela fala que uma comissão multidisciplinar do IPREM é quem vai avaliar se a deficiência é grave, moderada ou leve. Sim. Essa comissão não existe ainda. Isso é um problema. Essa comissão não existe ainda. Então, basicamente, eles estão aplicando só a da leve, que é 33 anos. Como não tem nenhuma previsão de contribuição maior do que 33 anos, Sim. se o colega chega lá e ele tem 33 anos de contribuição, independente qual que seja a deficiência dele, eles vão ou pagar o abono de permanência ou se aposentar conforme o pedido
do colega, né? Sim. Então, o IPREM está em mora com essa comissão que eles têm que formar para dizer qual que é o tipo de deficiência, qual que é a classificação da deficiência, né? Como eu conversei com um colega da CETEL, você que é deficiente, tem uma deficiência e quer fazer esse pedido de aposentadoria, a forma de mover a máquina é pedindo. Exatamente. Porque quando você fizer o pedido, olha que interessante, o IPREM não pode negar a aposentadoria e falar, por exemplo, que a sua deficiência não é grave. Sim. Porque se ele falar isso, ele está classificando. Exato. E para ele classificar, ele tem que ter a equipe lá. Exatamente. Então, a forma de movimentar a máquina é fazendo o pedido, né? E aí caiu um pedido, 2 pedidos, 3 pedidos, 4 pedidos, 5 pedidos. Daqui a pouco, a própria gestão vai falar assim, IPREM, forma a Se comissão. mexe aí, né? Forma a comissão. Mas vamos lá. Para o colega que não tem deficiência e para o colega que achou que 65 anos de idade é uma data muito avançada, não quer se aposentar com tanta idade, Sim. nós temos 3 regras de transição que permitem uma aposentadoria diferenciada. A terceira a gente nem trata muito porque é a aposentadoria por insalubridade. Sim. Essa precisa comprovar a insalubridade, ela é um pouco mais complexa. É possível para nós? É. Sim. Mas é um pouco mais complexa, né? E é uma regra geral também que tem lá no decreto 61.150. Agora, a transição 1 e a transição 2 são interessantes. Vamos lá. A primeira transição, a transição 1, que a gente chama transição 1 porque ela está no artigo 29, inciso 1 da lei, né? Sim. Aí a gente chama de transição 1. Ela prevê que é possível, deixa eu ver aqui minha colinha, reduzir a idade, no caso do homem, de 65 para 62. E no caso da mulher, de 62 para 57. Sim. Então é uma redução melhor, né? Considerável. É. Só que essa daqui é aquela regrinha de ponto, que fala assim, ó, você tem que ter tanta idade, tanto de contribuição, e o número de pontos vai aumentando ano a ano, né? Sim. No ano de 2023, nós estamos em 100 pontos para homem e 90 para mulher. Então, você tem que somar idade mais contribuição. Deu 100 pontos? Beleza, já é suficiente para pedir a aposentadoria. No caso da mulher, deu 90 pontos? Beleza, já é suficiente para pedir a aposentadoria. Lembrando que o homem tem que ter no mínimo 62 e a mulher no mínimo 57. Agora, qual que é o problema dessa regra? Ela permite reduzir a idade, que é de 65, ela cai para 62, no caso da mulher de 62, cai para 57. Só que ela tira a paridade. É incompatível com a paridade. Exatamente. Se optar por essa regra, já sabe que não tem E eu paridade. acho que integralidade também, se eu não me engano. Tira a integralidade. Ela tem um Sim. cálculo aqui que ela pode chegar a 100%. Sim. O cálculo dela pode chegar a 100%, mas 100% da média. Sim. Não é aquele 100% do último salário. Exatamente. Né? Então, ela é uma regra assim, diminui a idade, mas tira Requer benefício. que aqueles nossos policiais que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003 pensem muito bem Isso. o que vai fazer, porque é uma tomada de decisão pro resto da vida. Né? Exatamente. Para quem ingressou a partir de 2004, né, não tem muito nem o que considerar. Se conseguir se encaixar nessa regra, pede e maravilha. Sim. Essa regra, usando eu como exemplo, essa regra aqui da transição 1, ela joga a minha idade para 64. Ela já reduziu 1. Sim. Né? Eu fiz o cálculo nela quando o meu fator vai dar 105. Quando eu chego no 105, eu tô com 64 anos de idade. Sim. Que eu vou estar com 64 de idade e 41 de contribuição. Eu consigo me aposentar. Né? Então, ela já melhorou um pouquinho da regra geral, né? Menos dolorosa. E tem a transição 2, que não, no meu caso, não se aplica, porque infelizmente ela aplica um pedágio e o pedágio me lasca, né? Mas ela resolve o problema de muita gente. O seu pedágio muita é gente o da mesmo. imigrantes, né? Caro pra caramba. Eu acho que não tem outro mais caro, viu? Caro pra caramba. O meu pedágio é o da imigrantes. A transição 2, ela é uma regra que ela vai pegar o seguinte, ela vai pegar a data 18 de março de 2022, 18 de março de 2022, e vai contar o seu tempo de contribuição naquela data. Aí conta guarda civil, né, serviço público, mais o que você tiver averbado fora, Sim. tá? Nada impede que você averbe agora, mas ele vai contar todo o período averbado e mais o aqui dentro em 18 de março de 2022. Ali ele faz a contagem para quê? Para estabelecer um pedágio. Sim. Se o homem tem 35 anos de contribuição ali, ele não tem mais pedágio. Sim. Se a mulher tem 30 anos de contribuição naquela data, ela não tem mais pedágio. Qualquer contagem menor do que 35 anos para homem e 30 para mulher gera um pedágio. Qual que é o pedágio, Márcio? O dobro do que falta. Então, no meu caso, quando eu cheguei em 18 de março de 2022, faltavam 14 anos para 35. Eu tinha 21 para 35, 14. Pedágio, hein? Os 14 anos em cima do pedágio virou 28. Aí eu pego 2022 e jogo 28, vai dar 2040, né? Sim. Ou seja, eu vou estar com 72 anos de idade. Você poderia até, inclusive, mudar de nome, né? Ter o nome social para, né, se Deus quiser, inspetor
Matusalém. Matusalém. Matusalém, é. Então é uma regra que, tanto que ela joga para frente que não vale a pena para mim. Sim. Mas ela vale a pena para aquele colega que ingressou em 91, Sim. 92, para aquele colega que ingressou antes de 90, né, da década de 90. Daí, né, que eu sou de 95, então. né? Ela vale a pena porque ela vai chegar lá em 2022, ela vai contar seu tempo, por exemplo, Vilar, e ela vê que faltava pouco para os 35 anos. Aí aplica o pedágio, se aplica o pedágio, mesmo aplicando o pedágio, a sua idade ainda vai ser reduzida. E aí ela começa a reduzir de 60 anos e não de 65. Sim. É outra vantagem, né? Para o homem ela começa a reduzir de 60 e para a mulher ela começa a reduzir de 57. Para cada ano de contribuição que passa, dos 35, reduz um da idade. Mas primeiro tem que pagar o pedágio, né? Vamos usar um exemplo bem simples aqui. O colega que chegou lá em 2022, ele tinha 33 anos de contribuição e 50 de idade. Um exemplo simples, 33 anos de contribuição, 50 de idade. Ele começou a contribuir com 17, certo? 33 para 35 faltava 2. Pedágio vezes 2, 4. Então ele tem 50 anos de idade e vai ter que pagar 4 de pedágio. Aí ele vai ter que trabalhar até os 54, é garantido. Ele vai ter que trabalhar lá até os 54. Sim. Chega no 54, faz de novo a contagem. Aí vê lá, poxa, se ele tinha 33 mais 4 que ele passou, ele tem 37. 37 de contribuição. Ele tem 54 de idade. Ele já pode se aposentar? Ainda não, porque ainda não fechou 95. Né? Então tem que somar a idade mais a contribuição e fechar 95. No caso do homem e no caso da mulher é 87. Fechou os 95? Não fechou. Então ele vai somando um de contribuição, diminuindo da idade. De qualquer forma, ele vai se aposentar antes dos 60 anos de idade que estava previsto na regra, né? Deixa eu ver se a mulher é 87 mesmo. 57 com 30 é 87. No caso da mulher, no caso do homem, a contagem dá 95. No caso da mulher, tem que dar 87. Então, ele permite reduzir a idade. E a vantagem dessa regra, a grande vantagem é que você reduz a idade e mantém a aposentadoria com paridade e integralidade. Para quem ingressou antes de 2003. Jus, né? Para quem ingressou antes de 2003, né? Então, aí ele fala lá, acho que no inciso primeiro lá, ele fala assim, no parágrafo primeiro, ele fala assim, o servidor que optar pela transição 2, né, do inciso 2, pode se aposentar com paridade e integralidade desde que cumpra os requisitos lá do inciso primeiro do artigo. O inciso primeiro fala ter ingressado antes de 31 de dezembro de 2003 e não ter optado pelo Sampaprev. Sim. Ou seja, não fez opção pela Sampaprev, mantém paridade e integralidade. O que isso significa? Que se você optar pelo Sampaprev, você assinou uma declaração de que você não quer mais paridade nem integralidade. É o FUNPREV. É o FUNPREV. Exatamente. O FUNPREV, ele é o fundo complementar, o Sampaprev. É que ele saiu em 2017, né? Isso, mas aí agora em 2021 vem com o nome de FUNPREV, mas é exatamente o mesmo sistema. Optou por ele, você não abriu mão da paridade e da integralidade. E né? A gente ajuda até, você tocou num ponto, que é desmistificar a questão do subsídio. Sim. Porque havia lá uma nebulosidade que ao optar pelo subsídio abriria mão da paridade, né? Ou seja, né, nós já tivemos aposentadorias, né, pessoas que optaram pelo subsídio, elas não perderam a paridade. Justamente. Né? E aqui você está trazendo o esclarecimento que justamente em que circunstância o servidor perde a paridade? Quando ele não cumpre os requisitos da aposentadoria, né? Por algum motivo lá, vamos chamar por invalidez, né? Que exatamente. Não é voluntária, mas às vezes necessária, né? Para o bem-estar da pessoa. Aí não tem a paridade, infelizmente, né? E a opção pelo FUNPREV. Isso. Então, o servidor que tem paridade fez a opção pelo FUNPREV, ele automaticamente abriu mão da paridade, né? Justamente, Vilar. Inclusive, fazer um apontamento que o subsídio ele trouxe várias... Posso falar curupira? Porque... O outro nome que a gente usava lá, falaram que refere-se a uma pessoa, não vou falar, né? Não, então, curupira. Posso falar de curupira, né? Mula sem cabeça? O subsídio trouxe várias curupiras e mulas sem cabeças que, assim, ao longo do tempo foram se desmistificando. Uma era de que quem optasse pelo subsídio não seria promovido. Na promoção agora do Evandro, o Evandro não optou pelo subsídio e foi promovido. Sim. O Valdemir, que é meu amigo também, optou pelo subsídio e foi promovido na mesma lista. Né? Então é uma curupira que se enterra, né? Exatamente. Outra mula sem cabeça é que quem optasse pelo subsídio não se aposentaria com paridade e integralidade. Eu vou usar o exemplo do Claudir Vâncio, é Claudir Valêncio Neto, que ele é Claucir.
que ele era lá da Campo Limpo ou MBoi. Ele se aposentou, optando pelo subsídio com paridade e integralidade. A gente vê que esses mitos vão caindo por terra, né? Então, são, assim, regra geral, 65 homens, 62 mulher. Antes dessa idade, você não se aposenta. Transição 1. Homem consegue se aposentar com 62, mulher com 57, Sim. só que perde paridade e integralidade. Sim. Transição 2, você consegue reduzir essa idade até 50 anos, 51, 52, 53, depende da sua contribuição, Sim. e leva a paridade e integralidade. Mas tem o pedágio, tem que prestar atenção no pedágio, porque o pedágio é obrigatório. Exatamente. Eu falo eu como exemplo, por quê? Faltava 14, meu pedágio jogou 28. O meu pedágio termina com 72 anos de idade. Ou seja, mesmo que eu faça 65, eu tenho a contribuição, não consigo me aposentar. Eu tenho que aguardar os 72 anos de idade, que Exato. é quando acaba o pedágio. Quase já escutando as batidas na porta da expulsória, né? Isso. E aí, você vai embora ou não? Ou não vai. Que a expulsória, para quem não sabe, hoje são 75 anos. 75 anos de idade. Exatamente. E a transição 3, que é a aposentadoria por insalubridade, ela exige que você tenha 25 anos de exposição à insalubridade. E aí a gente consegue trabalhar com essa regrinha. Fora da regra geral, a gente consegue usar lá o decreto 61.150, que ele trata dessa regrinha aí. Tem um cálculo também para fazer, pode chegar a 100%, não é fácil de chegar, mas é uma aposentadoria. Eu falo distante da nossa realidade, Vilar, porque é difícil de comprovar essa exposição. Sim. É difícil de comprovar. Agora, o pessoal que recebe o subsídio, se a pessoa optar pela insalubridade em vez de optar pela periculosidade, o fato de ser paga a insalubridade para ele é uma comprovação, porque só paga mediante exposição. Que era uma alteração em relação ao que era anterior. Isso. Anterior era por sujeição. Você era sujeito a. Exatamente. Agora é por exposição propriamente dita. Exato, né? Só paga se expor. Antigamente não. Exatamente. Antigamente pagava por estar sujeito. Tanto que a gente recebia na licença médica. Exatamente. Né? Então continuava recebendo. Mas essa regra, a emenda 41, ela trouxe algumas novidades sobre abono de permanência. A gente pode fazer um programinha depois só falando de abono de permanência. Sim. Outro programinha falando só sobre pensão por morte. Essa ficou dura. Evite morrer, porque ficou dura mesmo a pensão por morte, né? O seu ente vai sofrer demais. Desassistido. Completamente desassistido. O que eu posso falar é que aqui entre nós dois, se nós virmos a falecer, a nossa família vai ficar com no máximo 50% do que a gente ganha. Né? Mais 10% por algum dependente que tenha menos que 21 anos de idade. E a gente tem que lembrar que isso é resultado de Brasília, tá? Isso. A prefeitura fez um Ctrl-C, Ctrl-V de Brasília. Justamente. Né? Ela é a emenda 103 copiada e colada. Exatamente. 103 copiada e colada. Assim, o que eu posso dizer que a prefeitura foi menos ruim do que o governo federal é porque eles permitiram reduzir a idade mantendo paridade e integralidade. Isso o governo federal não permite. Exatamente. Lá para os federais não serve. Essa colher de chá que tem para nós aqui, não tem para o servidor federal. Não, é só para o município de São Paulo. Exatamente. Nem para o estadual. Os estaduais também não têm a colherzinha de chá, só para o servidor municipal. E aí, damos a César o que é de César. Milton Leite colocou essa emendinha lá. Show. Né? Então, foi uma emendinha que valeu a pena. Mas tem uma regra, Vilar, que é o seguinte. Eu vou pedir até para colocar aqui na tela o artigo 29 do decreto 61.150, e que ele trata da pensão para pessoas, para servidores, pensão para servidores que têm filho com deficiência. Filho com deficiência. Que inclusive pega o espectro autista. Né? Pode colocar na tela, por gentileza, o decreto 61.150, 2022, artigo 29, inciso 1. Vamos ver se ele entra aqui. Vamos lá, fazer a leitura do texto. Para fins de concessão de pensão, a comprovação da invalidez será obrigatoriamente realizada mediante avaliação pericial e avaliação da deficiência intelectual ou mental. Será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar sob gestão do IPREM. Então, o que a gente está falando aqui? Que quem reconhece a invalidez, a deficiência, é uma equipe multiprofissional interdisciplinar sob gestão do IPREM. Olha o que diz o parágrafo único, isso que é preocupante. Sim. O diagnóstico da invalidez, da deficiência grave, da deficiência intelectual ou mental e o reconhecimento da dependência econômica devem estar caracterizados em momento anterior à data do óbito do servidor ou do aposentado. Exatamente. Fazendo a leitura desses dois dispositivos, o que você pode entender? O dispositivo de cima fala: quem reconhece deficiência ou incapacidade é o IPREM, uma equipe multidisciplinar. Tem que pedir. Isso.
Quem reconhece são eles. Embaixo fala, tem que ser reconhecido antes do servidor morrer. Ou seja, o servidor em vida Tem que ele fazer tem que o encaminhar o reconhecimento. processo para o IPREM e pedir. Exatamente. Porque se ele não fizer, aí lascou. O filho com incapacidade ou deficiência pode ter problemas aí para receber a pensão. Não Sim. receber a pensão, é porque é o seguinte, a regra de pensão, ela diz, o filho com deficiência, o filho com incapacidade, a pensão dele não se encerra aos 21 anos como no filho normal. Ela posterga, podendo ser vitalícia, Sim, desde que a deficiência não se afaste, sim. né? Ou seja, enquanto ele for deficiente, ele recebe. Se ele for deficiente a vida inteira, ele vai receber a vida inteira. Então, o que muda de um filho deficiente para um filho não deficiente é que ele continua recebendo enquanto ele tiver a deficiência. Em cima desse texto, o que nós fizemos? Nós fomos ao IPREM, perguntar para o IPREM, olha, como que a gente vai fazer para cadastrar os filhos dos nossos servidores que têm deficiência? Já que, como eu disse lá no começo do programa, do bloco, o IPREM ainda não tem a equipe multidisciplinar. Não tem essa equipe aí multidisciplinar e biopsicossocial. Como que a gente faz? A resposta do IPREM eu vou colocar no site, vou deixar aqui para fácil consulta de todos, porque o IPREM respondeu da seguinte forma. Na nossa leitura da norma, primeiro eles começam a resposta assim, o IPREM ainda não tem a equipe multidisciplinar. O IPREM não tem essa equipe ainda. Sim. Aí eles falam, na nossa leitura da norma, basta que a deficiência seja diagnosticada por laudo. Ponto. Então, ou seja, se a deficiência for diagnosticada por laudo, qualquer laudo, antes da morte do servidor, isso basta para o IPREM. Porque quando chegar no pedido de pensão, o IPREM vai referendar o laudo externo e aceitar isso como comprovação para fins de concessão de pensão até vitalícia do filho com deficiente. Sim. Então ficou um pouco mais fácil, né? Não vai ser necessário passar lá com o IPREM para fazer isso em vida. O servidor pode ficar um pouco despreocupado, mas o filho tem que estar laudado antes da morte do servidor. E é importante, a gente até fala assim, é importante fazer esse laudo até o reconhecimento pela própria COGES. Sim. A COGES tem a equipe que faz esse tipo de laudo, fazer esse reconhecimento com a COGES, porque o laudo da COGES ele tem mais facilidade de trânsito dentro do município de São Paulo. Você consegue, né? Por exemplo, se você traz um laudo lá, você tem um filho lá no Pernambuco, você traz o laudo lá do médico do Pernambuco. Aí quando ocorre o falecimento do servidor, o servidor vai lá e o filho do servidor vai lá, comparece, pede a pensão e tal, tá lá dizendo que ele tem um diagnóstico de incapacidade. Aí o pessoal fala assim, mas e esse médico, será que existe? Quem que vai no Pernambuco perguntar se ele existe? Exatamente. Né? Então o laudo nosso aqui do COGES... costuma procurar pelo em ovo, né? E costuma achar. Exatamente. O que é pior, né? Pode acontecer. Exatamente. E assim, se eventualmente um caso for necessário ir para a justiça, o laudo COGES está dentro da administração pública, Sim. porque a justiça não trata a prefeitura separadamente. Não. Ela trata a prefeitura como ente, vamos dizer assim, uma pessoa jurídica só, né? Ou seja, o setor X recebeu? Recebeu. Falei, então vocês sabiam. Se vocês aí dentro não se conversam, o problema é de vocês. Exatamente. Né? Então, assim, é bom orientar, porque às vezes, e a gente sabe muito bem disso, principalmente na questão social, né? Que quando o policial falece, e aí a gente vê que tem documentação em aberto, e aquilo causa um dano para quem? Para quem ficou. Uhum. Porque vai ter dificuldade disso. Então, você que está assistindo, aproveite esse momento para, se você tem um filho com deficiência, para você garantir o bem-estar do seu filho quando você não estiver mais aqui, né? Isso, e tem mais uma diferença, Vilar. Eu falei também sobre a idade, que o filho com deficiência, ele posterga depois dos 21, podendo ser vitalícia, mas o cálculo também é diferente. Sim. O meu filho, o seu filho, se for receber a nossa pensão hoje, como eles não têm deficiência, a pensão ela é a partir de 50%, sendo mais 10% por cada dependente. O filho com deficiência, a pensão ela é 100%, até o teto do INSS. Sim. Hoje está em 7.700, se eu não me engano, R$7.700. Então, até o teto do INSS é 100%. Se pega um servidor que ganha mais do que 7.700, ela vai parar em 7.700. Mas se pega um servidor como eu, que ganha menos que 7.700, ele vai receber o 100% da pensão
do servidor, pelo período enquanto estiver deficiente. Sim. A gente fala isso porque a gente tem, assim, eu conheço bastante colega que tem filhos que têm o espectro autista Sim. e ele é classificado como deficiência para esses fins. Exatamente. O filho que, o servidor que tem um filho autista, ele vai receber a pensão dele vitalícia. Vitalícia, porque o espectro autista, pelo menos eu não conheço o caso de se afastar o espectro autista, né? Sim. Tem níveis e tal, mas não se afasta. Então, é importante o quê? Laudar, diagnosticar, ter o laudo, até mesmo para a gente estar com aquela açãozinha lá da redução da jornada de trabalho, né? Se for o Sim. caso e tal. Mas é importante fazer esse procedimento com o servidor em vida ainda, né? Sim. Porque olha só, olha que interessante. Tem um colega que ele está documentando o laudo do filho dele para reconhecer o espectro autista. Se ele falecer antes de sair o laudo, ele vai ter problema. Vai ser uma briga. Vai ser uma briga, porque ele está documentando ainda. Então, o ideal é que saia o laudo antes dele falecer, né? E aí, tomem essas providências para assim, deixar a família com um pouquinho mais de segurança. Exatamente. Porque a minha família, por exemplo, não tem segurança nenhuma. Se eu falecer hoje, vai pegar meu subsídio, dividir pela metade e pagar para minha esposa pelo período de 15 anos, porque ela ainda não tem 44, Sim. né? E depois de 15 anos, quando ela tiver ou já está com 41, 56 anos, acaba a pensão e ela volta para o mercado de trabalho. Essa é a regra de pensão hoje, né? Aliás, tem um programinha aqui, eu peço até para colocar na descrição lá do nosso canal, o programinha da pensão, porque ali explica a regra de pensão. Tá dura, não morra porque tá dura, vai deixar a família desassistida, né? Um dos projetos de lei que a gente apresentou na Câmara, a gente fala de segurança familiar, de segurança alimentar, é justamente por isso, porque no falecimento a pensão ela não vem vale alimentação, não vem auxílio refeição e vem metade do subsídio seco. É uma redução maléfica. Se o guarda tem uma casa financiada, seguramente não vai conseguir pagar. Com certeza. Ou come ou paga a casa. Né? Então, ficou uma regra excessivamente dura. Fora isso, os 14% para aposentado, que é assim, das injustiças, acho que é a maior. Com certeza. Né? O colega já contribuiu a vida inteira e ainda tem que voltar a contribuir com esses 14%. Então, é uma regra dura, é um espelho da regra federal. Sim. E enquanto a gente não mudar essa regra lá no governo federal, lá em Brasília, não é possível mudar em São Paulo. O prefeito não tem essa autonomia de falar assim, eu não vou cobrar os 14% lá, né? Porque... então até porque foi assim, uma exigência lá na época da implementação, falaram assim, não, o que nós estamos fazendo aqui não se aplica ao servidor, né? Só que aí depois falou assim, olha, você precisa de dinheiro? Preciso. Foi, então, põe essa regra aqui para o seu servidor, porque senão você não vai ter dinheiro. Exatamente, foi na negociação, né? Fizeram, né? Falaram que eu tomou uma pernada, o Evandro, né, quase descabelou lá, né? E é cabelo pra caramba daquela cabeça lá, entendeu? Lá em Brasília, mas enfim, né? O resultado tá aí, né? Gente, e assistam, continue acompanhando o programa Fique por Dentro. Esse tema de pensão por morte e de aposentadoria é complexo, mas vocês têm assessoria. O sindicato tá aqui para te apoiar.